E aí, nada melhor do que começar o canal falando de jogo polêmico, não é? Sempre que eu vi alguém falando de jogo de Assassin's Creed, era sempre, nossa, o primeiro era tão bom, o segundo melhor ainda, e por aí vai. Sempre falavam bem dos jogos, mas quando chegava no Unity, meu Deus. Parecia até que tinha um acordo da comunidade e que o Unity era ruim, um erro da franquia. Então, quando eu comprei esse jogo, eu não tava com um ou dois pés pra trás, eu tava do Brasil pra Argentina. Os pensamentos eram, meu Deus, por que que eu comprei esse jogo? Por que que eu fiz isso na minha vida? Alguém me ajuda! Então eu baixei, joguei e o jogo é bom. A comunidade costuma falar muito mal desse jogo, então eu fui jogar sem fé nenhuma. Então, quando eu joguei e zerei, eu fiquei me perguntando, cara, por que falam tão mal desse jogo? Então eu me senti na obrigação de ser o advogado do diabo e defender esse jogo, porque ele não merece todo esse ódio que ele recebe. Bom, pelo menos não mais. Mas primeiro vamos dar um pequeno contexto sobre Assassin's Creed. Tudo começa em 2007, quando é lançado o primeiro Assassin's Creed com o lendário assassino Altair. 2 anos depois, em 2009, é lançado Assassin's Creed 2, e a partir daí é criada uma das maiores franquias da história dos videogames, não só por nome, mas também por quantidade. Vocês podem ver que eu não estou brincando com esse vídeo que eu gravei do site oficial da Ubisoft, onde ela fala sobre cada jogo da franquia, e pode ver que literalmente lançou um por ano. Olhando assim, é até normal de se pensar que os jogos teriam uma queda de qualidade ou que os jogos seriam a mesma coisa um do outro por conta de seu curto tempo para se fazer outro jogo. Mas não, isso não acontece aqui não. Os jogos, claro, que reaproveitavam as mecânicas e animações, mas sempre traziam coisas novas. Nunca deixavam a desejar. Era sempre jogos entre bom e mediano, mas nunca ruim. E foi assim por anos, até a nova geração de consoles chegar e Assassin's Creed não podia continuar com a mesma fórmula. Então em 2014 a Ubisoft pensou, e se a gente lançasse dois? É, loucura, né? Mas com essa loucura foi assim lançado o Assassin's Creed Rogue, que servia como uma despedida para a antiga geração de consoles, ou seja, Play 3 e Xbox 360, e Assassin's Creed Unity para a nova geração de consoles da época. Basicamente eles falando, olha, Assassin's Creed vai ser assim agora. E obviamente o público de Assassin's Creed estava muito animado com essa notícia, ainda mais porque os trailers do Unity são incríveis. Cara, você pode falar o que quiser, menos que os trailers do Unity são ruins. Na época ninguém queria saber de Assassin's Creed Rogue, todo mundo só queria saber sobre Assassin's Creed Unity. Todo mundo ansiava por esse jogo, queriam saber como é que estava a nova geração de Assassin's Creed. E finalmente o jogo lançou, estava na mão do público. O jogo foi a maior decepção. Eu tenho plena certeza que se você pesquisasse bug no Google, iria aparecer a fotinha do Unity. Se você procurasse bugs do Unity pelo YouTube, você vai descobrir vários vídeos de compilações de bugs. E aqui tinha de tudo. Era NPC bugando, personagem voando, rosto sumindo e o pior, o jogo travava e fechava em muitas ocasiões. Tendo casos em que, além de travar, faziam com que os consoles fizessem um barulho estranho durante o travamento. Ou seja, era muito problema para um jogo só. Além de todos esses bugs que faziam com que o jogo ficasse injogável, a Ubisoft tomou algumas decisões péssimas, do tipo você ter que ter aplicativos para abrir os baús do jogo. Mano, sério, quem teve essa ideia? Depois desse desastre, a Ubisoft até tentou lançar patches de correções, mas já era muito tarde. O nome de Assassin's Creed Unity já estava murchado. E anos depois, está aqui eu, fazendo uma review desse jogo. Será que os patches de correções foram suficientes para salvar o jogo? Acho que pelo título você já tem a resposta. Bom, acho que já falei o suficiente desse começo perturbado que Unity teve. Vamos falar mais sobre o jogo agora. O jogo se passa em Paris, na época da Revolução Francesa, ou seja, antes da Torre Eiffel ser recriada. Mas a Ubisoft não ia perder essa oportunidade, então ela deu um jeitinho da gente poder escalar ela, então fica tranquilo. Durante o jogo a gente está na pele de Arnaud Dorian, esse carinha aí. Mas primeiro vamos falar da história do jogo. A história desse jogo pode ser resumida em um começo muito bom, mas um final muito fraco. Mas claro, como cada pessoa tem sua opinião,
algumas pessoas podem gostar da história do jeito que ela se desenvolve. Então, para evitar estragar a experiência das pessoas, eu irei contar só o começo da história de um jogo que lançou há 10 anos, mas tudo bem. E eu vou resumir e falar só das partes principais, porque se você leva em consideração que o começo do jogo mesmo é só depois que o título do jogo aparece, então eu garanto, é um começo de jogo muito grande. A história começa com Arnaud criança acompanhando seu pai e queria resolver assuntos importantes. O pai de Arnaud manda ele ficar esperando, mas logo o Arnaud se distrai com a garotinha. Essa garotinha se chama Elise Delacerre. Logo eles ficam brincando pelos arredores do local, passando por um pequeno tutorial. Mas houve um tumulto pelo lado de dentro. Chegando lá dentro, o Arnaud se depara com seu pai morto. O Arnaud se encontra em crise, ele não sabe o que fazer, afinal ele é só uma criança. Até que uma voz o chama por ele. Essa voz vinha do pai de Elise, o senhor Delacerre, que o resolve adotar ele. Pequena pausa rápida aqui na edição. Sabe a morte do pai do Arnaud? Então, durante o Unity, não é explicado muito sobre a morte do pai do Arnaud. Fica realmente um mistério, a gente não sabe como ele morreu. Mas lembra que eu falei que Assassin's Creed Unity lançou junto com outro jogo? O Rogue? Então, no Rogue, existe uma missão, a última, se eu não me engano, em que a gente assassina o pai do Arnaud. Então, é bem interessante até, né? Porque a gente é possível na missão ver até o Arnaud e a Elise criança. Então, é um detalhe bem legal. É a última missão, se eu não me engano. Eu não tenho tanta certeza porque eu não conheço muito sobre o Hulk. Então, só fica aí de curiosidade. Anos se passam e o Arnaud está mais crescido, procurando muitas confusões, mas sempre sendo livrado pelo senhor Delacerre. O Arnaud fica sabendo que a Elise vai estar na cidade por conta de uma festa, então o próprio resolve invadir a própria festa para se reencontrar com ela. Ao se reencontrarem, é revelado que ambos possuem um relacionamento romântico secreto, mas que teve que ser interrompido, fazendo com que o Arnaud tivesse que sair pela janela. Quando sai do local, o Arnaud até se encontra com o Senhor Delacerre, mas algo está errado. O Senhor Delacerre coloca a mão no pescoço e cai no chão, assassinado. O Arnaud até tenta fazer algo, mas era tarde demais. Ao olhar para cima, ele consegue ter um vislumbre do assassino, mas quando estava prestes a correr atrás dele, ele é nocauteado por um guarda e levado à prisão, sendo acusado pelo assassinato do Senhor Delacerre. Dentro da prisão, o Arnaud se encontra com um antigo amigo de seu pai, que o reconhece por conta do relógio, que era do pai do Arnaud. Esse amigo se revela ser Pierre Bellic, ou só velho, como o Arnaud vive chamando ele. Ele demonstra ter um pavio muito curto e ele revela para o Arnaud que seu pai era um assassino, sendo o próprio tratar a Irmandade como prioridade, e para mim, sendo um dos melhores personagens desse jogo. Passa-se 2 meses em que o Arnaud e o velho ficam presos, até que ocorre uma confusão, o que dá a oportunidade deles escaparem. Ao fugir para o topo da prisão, o Arnaud e o velho se encontram encurralados, e após passar algumas instruções para o Arnaud, o velho dá um salto de fé e, sem muita escolha, o Arnaud segue seus passos e salta também. Fugindo da prisão, o Arnaud corre direto para sua antiga casa, onde percebe que está toda desolada e cheia de barricadas. Ao entrar, ele se depara com Elise, que o está apontando uma arma. Ela claramente está chateada com alguma coisa, e mesmo que o Arnaud tentasse explicar para ela que não foi ele que assassinou seu pai, a Elise não quer escutar. Ela revela que sabia que o pai do Arnaud era um assassino e também revela que tanto ela quanto seu pai eram templários, o expulsando logo em seguida. Desolado e perdido, o Arnaud se lembra das palavras do velho e sai à procura da base da Irmandade. Ao achá-la, ele se depara mais uma vez com o velho que o estava esperando. E assim o Arnaud finalmente entra na Ordem dos Assassinos, no qual o jogo finalmente começa. Mano, vocês têm noção que isso só foi o começo da história? E tipo, se você levar em consideração, a gente tem cerca de 1 hora de gameplay só nesse início. Claro, 1 hora dependendo de você, né? Você considera o começo do jogo quando aparece o título ou quando realmente é a gameplay normal do jogo? Porque o título do jogo só aparece quando o Arnaud salta da prisão. E o jogo só começa quando o Arnaud realmente entra na Irmandade, né? Que você ganha o capuz, a Hidden Blade, blá blá blá. Então, independente, é um começo de jogo muito longo, mas muito bom, cara.
Eu particularmente adorei essa história de que o Arnaud é um assassino, a Elise é uma templária e eles são inimigos naturais, né? Mas mesmo assim eles contêm um relacionamento. Pra mim é uma história muito interessante, sabe? E antes que alguém venha me falar que eu dei spoiler sobre a Elise ser uma templária e blá blá blá, eu até considerei não falar isso, mas, né, a Elise é revelada ser uma templária nos trailers. Então, a própria Ubisoft cagou com esse plot twist. Mais uma vez, isso só foi um pequeno resumo. Eu não contei tudo o que acontece, pulei alguns trechos, como por exemplo a carta do Senhor Delacé, como o Arnaud entrou na Irmandade, né? Que ele só não ia chegar lá e eles falarem, pronto, agora você é um assassino. O começo real do jogo, né? Porque eu falei que começa com o Arnaud criança, mas não começa realmente com o Arnaud criança. Então quem não queria spoiler, não teve tanto spoiler assim, né? Eu só contei as partes importantes do começo. Olha, uma das maiores críticas que eu escuto sobre a história do Unity é que ela poderia ser muito mais do que ela é, mas ela se limita. E eu concordo. A história do Unity é interessante e poderia ser muito mais incrível do que ela é. Só que ela não decorre pelo jogo inteiro. E o final é super rushado. Pra vocês terem noção, a missão final do jogo é tão normal que eu zerei o modo história e eu não sabia que eu tava zerando o modo história. Eu simplesmente tava lá, vendo o jogo normal, pam, e do nada começou os créditos rolarem. Eu fiquei, ué, acabou? Como assim? Então sim, a história do Unity poderia ser muito mais do que ela é, mas infelizmente ela não se desenvolve bastante. Então uma história que era pra ser incrível é apenas ok. Bom, a história até pode não ser as mil maravilhas, mas e a gameplay? O principal, como a gente vai jogar? Como é que ela é? Vamos começar falando da movimentação, o parkour. E eu já dito logo, a movimentação do Unity é a mais bonita de toda a franquia. As animações do Arnaud são muito fluidas e satisfatórias. E se você é fã da franquia, você provavelmente já viu algum vídeo de algum TikTok da vida onde um jogador fica passeando por Paris e você ficando maravilhado pelas animações que o jogo tem. Mas eu tenho que fazer uma revelação sobre esses vídeos. Eles não são a realidade do Unity. Olha, beleza não é tudo. E o Arnaud fica constantemente pulando para locais em que você não quer, fazendo com que você tenha que improvisar o seu caminho várias vezes. E o mundo do jogo não parece ter sido pensado para o parkour que ele se propõe. Não me entendo errado. A ambientação de Paris é incrível. A ambientação é algo que a Ubisoft não costuma errar. O problema acontece quando o mapa não contém plataformas que você possa se movimentar. O intuito de fazer parkour nos jogos de Assassin's Creed é você chegar no seu objetivo mais rápido, porque esse seria o jeito mais rápido. Mas tirando pontos específicos do mapa e em certas missões, muitas vezes a gente passa mais tempo correndo até o objetivo do que realmente fazendo parkour. Um exemplo, durante as missões do jogo, existem alguns objetivos extras, no qual você faz ou não, depende de você. E normalmente esses objetivos extras são bem simples, do tipo mate certos inimigos envenenados, destrua tantos sinos, não seja detectado nenhuma vez, esse tipo de coisa. E em uma das missões, eu tinha que passar por uma série de obstáculos enquanto eu perseguia um cara que estava em um barco. E a missão extra era não caia na água. Era só isso. E eu acho que eu não preciso dizer que o tanto de vezes que eu caí errado ou pulei na água porque esse corno queria, era brincadeira, tá? Era brincadeira. Antes de falar sobre o combate, primeiro eu tenho que falar sobre o sistema de pseudo-RPG, ou níveis, fale do jeito que você preferir. Os níveis são representados como diamantes, tendo um limite de até 5, e é uma ideia simples de se entender. Quanto mais diamantes, mais fortes e resistentes são tanto o Arnaud quanto os inimigos. A dificuldade dos inimigos é separada por locais de Paris, tendo locais onde os inimigos terão mais ou menos diamantes, sendo possível saber abrindo o mapa. Já por parte do Arnaud, ele ganha diamantes conforme os equipamentos que ele compra, mas deixarei para falar isso mais para frente quando eu falar sobre a customização. Finalmente falando sobre o combate, eu diria que ele é o mais balanceado de toda a franquia.
Por conta de seu sistema de níveis, o combate acaba se tornando algo bem mais desafiador. Diferente de jogos anteriores em que você enfrentava exércitos sem dificuldade, aqui dificilmente você conseguiria enfrentar mais de 4 inimigos de uma vez. Não é impossível, mas também não seria tão fácil como seria nos jogos anteriores. Eu poderia comparar o combate do Unity com os jogos do Batman Arkham, mas um pouco mais diferentes. Porque sim, temos aqui o sistema de contragolpes, mas a questão de bater é bem mais diferente, pois os inimigos podem e vão defender os seus ataques. Sendo assim, você terá que achar oportunidades para bater neles, ou só dar um golpe forte para quebrar a defesa deles. Também funciona. Sobre a furtividade aqui, não tem muito segredo. Você continua chegando em stealth pelos inimigos e matando eles um por um, tanto pelas suas próprias estratégias ou pelas oportunidades que o jogo lhe oferece. A novidade aqui é a lâmina fantasma, que é uma espécie de mini besta acoplada na sua lâmina, que obviamente serve para você eliminar os alvos de longe silenciosamente. Mas cuidado, você ainda tem que atirar sorrateiramente, pois se você atirar de qualquer jeito, os soldados irão te perceber e irão atrás de você. E fugir de inimigos desse jogo é bem mais complicado. Ah, sim. E outra melhoria que chegou no Unity também foi o fato de você poder se agachar. Sim, esse é o primeiro jogo da franquia Assassin's Creed que você pode se agachar. Fica a curiosidade aí. Tá, ignorando esse fato bizarro, vamos falar sobre a customização. Como dito anteriormente, o Arnaud ganha níveis com base em seus equipamentos, e como esse jogo sempre foi vendido como um Assassin's Creed multiplayer, aqui a gente tem várias opções para customizar o seu personagem. Na questão de armas, temos 5 opções, com cada arma variando um pouco a gameplay, sendo umas mais rápidas, outras mais lentas, mas tudo vai depender do estilo do jogador. Nas opções de armas, temos armas de uma mão, como espadas, porretes ou derivados, que são as armas mais padrões no jogo. Armas de longo alcance, como lanças, que servem para pessoas que gostam de ter um combate mais seguro e bater de longe. Armas pesadas, que são mais lentas, mas costumam dar mais dano. Essas são as armas padrões. Agora vamos falar sobre as armas de fogo. Vamos começar falando das pistolas, que tem entre as padrões e esse troço aí. As pistolas são armas no qual você pode usar junto com as armas padrões. Portanto, eu não considero elas como armas mesmo, sim como mais acessórios. Por isso que eu disse que são 5 variações de armas e não 6. Por fim, temos rifles e armas guilhotina. Rifles não sendo armas com nenhum segredo, são rifles. E as armas guilhotina são armas mais potentes e que contêm lâminas, no qual podemos usar elas para matar nossos inimigos com mais facilidade. Na questão de vestimentas, temos várias opções de casacos e capuz, podendo até mudar o antebraço, onde fica a lâmina oculta. E caso você não goste do azul marcante do Arnaud, o jogo possibilita várias paletas de cores, como a clássica azul e vermelha, que convenhamos é muito mais irada. Eu também não posso esquecer sobre os trajes especiais, alguns deles sendo referências a jogos anteriores, como o clássico traje do Altair. Não sendo algo único do Unity, tem outros jogos da franquia que também possibilita você usar trajes de outros assassinos, mas é legal que tenha isso no jogo. E para liberar esses trajes, você tem que cumprir alguns requisitos, a maioria deles sendo encontrar baús especiais ou completar alguma missão específica. Ah, isso eu digo uma coisa para quem vai procurar esses trajes na raça, sem pesquisar na internet e tal. Boa sorte! Mas relaxa, você pode estar tanto jogando e quem sabe dar a cagada de encontrar esses trajes jogados por aí. É tanto que enquanto eu fui gravar a gameplay para botar de fundo, eu acabei encontrando o traje do Ezio. E obviamente eu coloquei o traje do Ezio, porque o traje do Ezio é foda pra cá. Continuando. O lado ruim da customização de vestimenta é que esse sistema delas não funciona. Porque, digamos assim, você gostou muito do traje clássico do Arnaud, a primeira versão, e você quer jogar com ela do começo ao fim do jogo. Você não vai poder, porque o traje clássico do Arnaud tem nível baixo. E para ter nível, você precisa comprar roupas. Você precisa comprar um casaco novo, um capuz novo e tal.
E acaba que você teria que botar uma roupa que você não quer, simplesmente para ter níveis. E isso é um sistema que poderia ser facilmente evitado, como a gente vê nos próprios trajes especiais, que se você colocar eles, eles vão ficar em cima independente. Então, simplesmente poderia ter feito com que o Arnaud melhorasse, né, o nível de sua furtividade, de seu combate, blá blá blá, e as vestimentas serem realmente só vestimentas. Tá, chega de falar de roupa, vamos falar de outro ponto negativo. Pensando bem, eu não tô sendo um bom advogado, né? Desculpa. Infelizmente isso é uma verdade, eu tenho que ser sincero. O sistema de upgrade de habilidades são horríveis, porque você ou fica separado entre habilidades que você nunca vai usar e são inúteis, ou habilidades que você precisa upgradear, senão você não joga o jogo. Existem 4 categorias de upgrade de habilidades. A primeira categoria é no combate corpo a corpo, onde você tem que gastar pontos de habilidade para cada arma que você quiser dar um golpe forte. Ou seja, eu tô aqui jogando com a lança. Eu gastei pontos de habilidade e consigo dar um golpe forte com a lança. Mas agora eu quero jogar com o machado. Eu tenho que gastar pontos de novo para poder dar um golpe forte com o machado. Isso é ridículo. Sem contar que você tem um empurrão, que, na meu ver, é inútil, e uma finalização no chão, onde nunca funciona, não importa quantas vezes eu aperte, ou seja, também é inútil. A segunda opção é sobre alcance, onde tem alguns upgrades interessantes, mas é mais pro pessoal da estratégia, porque sinceramente eu só upgradeei a arma e nada lá me chamou atenção ou fez falta, então... A terceira categoria é a de furtividade e é a mais importante, porque é aqui onde você vai gastar a grande maioria de seus pontos de habilidades, porque aqui tem habilidades essenciais para o jogo, como o abate duplo, a melhoria de lockpick e um disfarce que literalmente faz você se transformar no NPC que você estiver olhando. E eu sei, parece roubado, mas não é tanto assim não. E a quarta e última categoria é sobre a saúde, que não tem segredo, você aumenta a sua vida e upa para tomar menos dano. Nada demais. Vale lembrar que também existem melhorias para o modo cooperativo e potencializadores, mas como eu nunca abri nenhum deles em nenhuma parte da minha jogatina, eu não vou comentar muito aqui. Falando em cooperativo, eu tenho que dizer, as missões em co-op são impressionantes, você realmente se sente uma missão importante da Irmandade. Para ser sincero, missões em cooperativo nunca foram meu foco, então não joguei muitas delas. Mas se você pesquisar pessoas jogando em co-op do Unity, você vai ver que é realmente algo muito interessante de se jogar. Porque é super imaginável juntar um grupo de amigos e cada um fazer sua parte da missão e montar uma estratégia para fazer ela. Claro, não é imperfeito, mas é bom o suficiente. Mas enfim... Eu falei, dei pontos altos, dei pontos baixos, mas a dúvida que não quer calar. Assassin's Creed Unity ainda é um jogo bugado? E eu lhe respondo, óbvio que é. A Ubisoft é zoada por ter jogos bugados, não é à toa. O problema do Unity é que quando ele lançou, ele era injogável. Você ainda vai encontrar NPCs estranhos, você ainda vai encontrar inimigos fazendo coisas bizarras, mas vai ser de um jeito bem mais controlado, sabe? O jeitinho Ubisoft de ser. Eu acredito fielmente que se a Ubisoft tivesse esperado para lançar o jogo em 2015 e ele tivesse mais parecido com o que temos hoje em dia, Assassin's Creed Unity seria um dos jogos mais bem vistos de toda a franquia, e não lembrado como o pior jogo bugado da história. O Unity era muito ambicioso para sua época. O mundo aberto é gigante, Paris é perfeita, há inúmeros NPCs pelo mapa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E o jogo mal tem tela de load, é da cutscene direto para o game. Eu sei que isso é normal hoje em dia, mas para a época isso era muita coisa, tá ligado? Era muito diferente. O jogo claramente não é perfeito, mas principalmente, ele não é ruim. Eu pelo menos me diverti muito com esse jogo. Então se você procura um Assassin's Creed que não seja tão RPG que nem os atuais, e que lembre um pouco mais os clássicos com uma pitada de nova geração, eu super recomendo o Unity.
Sabemos que a franquia Assassin's Creed entra em promoção constantemente, e por conta da má fama que o jogo tem, ele muitas vezes é vendido por R$ 20 até menos. Eu mesmo comprei o meu por R$ 14. Então, pensando pro pessoal que vai ver o Unity na promoção e vai pesquisar vídeos sobre o jogo para ver se ele vale a pena ou não comprar, então eu digo aqui com total confiança, por R$ 20, por tudo que esse jogo oferece, ele sim vale muito a pena. Lembrando aqui que eu não tenho nada contra os jogos RPG. Na verdade, eu tenho um gosto bem amplo. Eu gosto dos clássicos, eu gosto dos RPG, do Mirage não, eu não gosto do Mirage. Mas esse não é o ponto do vídeo. O ponto principal do vídeo é mostrar o que Assassin's Creed Unity realmente é, o que ele oferece e quais são seus pontos negativos. Isso porque tem muita gente que nem sequer dá a chance para o jogo, simplesmente por causa da má fama que ele tem, o que é um grande exagero por parte da comunidade. E sim, existem Assassin's Creed que são melhores que o Unity. Eu não vou discutir isso, mas o que fazem com o Unity é exagero. Claro, ele não é um dos melhores da franquia, mas não significa que você não deva jogar. Ele é divertido, dá para se divertir com o jogo, mas assim como eu falei que a história do jogo é bem relativa, pode ter gente que vai gostar ou não, pode ter gente que possa gostar ou não do Unity, mas primeiro tem que dar a chance. Eu posso vir aqui e mostrar o melhor jogo do mundo, um jogo em que 99% das pessoas gostam, mas se você não gosta, você não vai gostar. E tá tudo bem, gosto é relativo. Mas assim como o Unity me surpreendeu, mesmo não dando nada pro jogo, talvez ele possa te surpreender. Então, por isso que eu digo, mais uma vez, o Unity é um jogo que vale a pena. Vale a pena dar uma chance pro Unity. Ai, ai. Isso só me faz pensar. Qual é mesmo aquele outro jogo que lançou depois do Unity e o pessoal não dá muita bola? Não, não você. Sai daqui. Isso, você. Vem cá, vem cá. Depois de tudo isso que eu passei com Assassin's Creed Unity, isso me fez pensar: será que Assassin's Creed Syndicate é realmente um jogo ruim? Ou apenas outro jogo injustiçado da franquia? É, talvez algum dia eu traga review. Mas e você? Escreve aí nos comentários qual jogo da franquia Assassin's Creed é o seu favorito. E se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like. Realmente faz a diferença pra mim que estou recém começando no YouTube. Se inscreve se você quiser ver mais vídeos e até a próxima.